Olá, bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia através deste manual da lição da Escola Sabatina. Na carta aos Efésios, nós temos avançado em vários assuntos maravilhosos e o desta semana, então, está com o tema Suprema Lealdade a Cristo. E Paulo vai abordar aqui no capítulo 6, de 1 a 9, sobre a unidade. Este tema recorrente na sua carta aos Efésios. Por quê? Esta unidade, ela é uma unidade que só existe porque nós estamos unidos com Deus através de Cristo Jesus e uns com os outros também através de Cristo Jesus. E Paulo vem falando esta semana sobre conselhos especiais, conselhos aos filhos, aos pais, aos escravos, aos senhores, aos empregados, aos patrões. E nós vamos aprender com certeza muita coisa. Se você não é inscrito ainda, por gentileza, se inscreva no canal e vamos somar no compartilhamento de assuntos relacionados à salvação do ser humano. O verso central está no capítulo 6, verso 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. A lição vem trazendo dois temas principais. O primeiro que Paulo destaca é a unidade entre as gerações. Ele vem aconselhando filhos e os pais, que só podem se tratar verdadeiramente numa unidade se eles, pais e filhos, estiverem unidos no Senhor. O outro tema que é destacado na lição é sobre a unidade entre classes sociais. Senhores e escravos só podem se unir quando estão um e o outro unidos no Senhor. Se todos nós estivermos unidos em Cristo, então os nossos relacionamentos, eles vão ser uns relacionamentos saudáveis, que vão fortalecer a caminhada, que vão proporcionar ajuda para se conseguir êxito nessa nossa jornada rumo ao céu. A lição de domingo trata dos conselhos aos filhos. Efésios 6, nós vamos ler o capítulo 6, versos de 1 a 9, que diz o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isto é correto a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um pelo bem que fizermos, quer sejam escravos, quer sejam livres. Senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. Estes conselhos estaremos abordando na lição desta semana. E como nós já falamos aqui, o capítulo 6, verso 1, começa aconselhando os filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Por quê? Porque é um mandamento com promessa. E este mandamento com promessa são promessas de bênçãos e prosperidade. Os filhos na cultura, na tradição grega, eles estavam sob os cuidados dos pais até a idade de 60 anos. Na tradição romana, os filhos estavam sob os cuidados do pai até a morte. Então, Paulo aqui, ele nos traz estes conselhos que nós podemos aplicar em nossa sociedade hoje, em nosso dia a dia. Nós somos convidados a respeitar os filhos, considerando-os discípulos de Cristo e incluí-los como participantes ativos na adoração. Filhos são discípulos de Cristo. Se são discípulos, nós somos o quê? Os mestres dos nossos filhos, de modo a ajudá-los nesta caminhada rumo ao céu. Aqui tem uma citação do livro Lar Adventista que diz o seguinte: quando se fala dessa ordem de obedecer os pais, a ordem de Paulo para obedecer não é absoluta. Quando as ordens dos pais contrariam os reclamos de Cristo, então, embora seja doloroso esse pensamento, devem obedecer a Deus e deixar com ele as consequências.
Assim como as esposas devem ser submissas aos esposos no Senhor, os filhos também devem obedecer aos pais no Senhor. E o quinto mandamento testemunha que honrar os pais faz parte do projeto divino para que os seres humanos prosperem. Capítulo 6 de Provérbios 6, verso 20 diz o seguinte: Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Deus espera, o conselho de Paulo aqui aos Efésios é que os filhos fossem obedientes e honrassem aos seus pais no Senhor. Os conselhos aos pais é o tema de segunda. E Efésios 6,4 diz o seguinte: Pais, não irritem os seus filhos, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Tem os textos de Colossenses aqui para serem comparados com esta leitura de Efésios. E por que os pais não devem irritar os filhos? Para que não ficassem desanimados. Lembremos que os filhos, eles são discípulos de Cristo, estão numa caminhada junto conosco em direção ao céu. E se em nossa caminhada, nós como pais, vamos irritando-os de modo a desanimar, de modo que eles deixem de serem discípulos, é preocupante. Os conselhos do Espírito de Profecia nos falam o seguinte: nunca no lar se deveria ver o menor traço de impaciência no pai ou na mãe. Satanás se agrada quando os pais irritam os filhos, ao falarem palavras ásperas e palavras iradas. Nós devemos ainda lidar na sabedoria de Cristo com os filhos que erram. É dito que muitos pais revelam um espírito frio e incompassivo, que nunca levará os que erram ao arrependimento. É sério, não é? É sério. Nós devemos considerar como pais o seguinte: os filhos não são nossos. Por que não são nossos? Porque Salmo 127, verso 3 nos diz que os filhos são presentes do Senhor. Os filhos não são propriedade nossa. O Senhor nos concedeu para que nós tivéssemos o cuidado de ajudar estes filhos a se tornarem discípulos do Senhor e se prepararem também, assim como nós, para o reino dos céus. Eu trouxe algumas citações aqui do livro Lar Adventista, que fala o seguinte. Como pais, nós devemos proteger o lar da seguinte forma. Primeiro ensino é ensinar nossos filhos sobre Deus. Os filhos são um presente do Senhor. E quem gosta de presente valoriza. Então nós devemos valorizar este presente, apontando para este presente, que são os nossos filhos, o nosso Criador, apontando o caminho do céu aos nossos filhos que são presentes do Senhor. Em nosso lar, como pais, o amor precisa existir, ser expressado em atos e palavras. Tem filhos que nunca ouviram um eu te amo de um pai. Tem filhos que nunca recebeu um abraço de uma mãe. Tem filhos que hoje não conseguem transmitir amor aos filhos porque na sua infância isso lhe faltou. E ele não aprendeu a desenvolver. Embora esteja em Cristo, esse pai ou essa mãe, não conseguiu ainda desenvolver este lado afetivo da questão de trazer para a prática um abraço, um eu te amo, um beijo, um carinho, um cuidado, mais do toque. Porque o toque faz bem, o abraço faz bem. Os pais não devem tratar os filhos com severidade. Lembre-se da própria infância, é o conselho de Deus para nós. Deus não nos trata com severidade. Quando Adão e Eva erraram ali no jardim, quando eles pecaram, como foi que Deus os tratou? De maneira severa? Não. Nós devemos, como pais, também ensinar sobre o respeito na prática com os nossos filhos. Nós precisamos promover em nossos lares a união. A união, assim como se nós estamos em Cristo. Cristo nos uniu a Deus. Nós, como discípulos, nós precisamos viver essa unidade em nossa família. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Nós precisamos praticar o perdão em nosso lar, em nossa casa. Os pais, ao invés de proferirem palavras irritadas para que Satanás aplauda, os pais com suas bocas, nós pais devemos abrir a nossa boca para abençoar.
para abençoar os nossos filhos. Que a nossa boca e nosso lar seja a boca de Deus para abençoar e não para praguejar, amaldiçoar, para xingar. Tem muitos pais que xingam os filhos e isso não é plano de Deus. Outro conselho que nós trazemos aqui é que os pais devem se demorar no lar. Existem muitos pais ausentes dentro da própria família. Pais que trabalham o dia todo para sustentar a casa, a família, e quando chegam, estes pais continuam ausentes porque vão fazer atividades e muitas delas ligadas no celular e os filhos ficam sempre de lado. Devemos ter cuidado com esta ausência, achando que pela presença física está ajudando o filho e às vezes de modo algum. Está prejudicando, porque a sua presença física, só o fato de estar presente, sem estar em comunhão, ensinando, dando atenção, cuidado e carinho, isso é perigoso. Os pais têm uma responsabilidade também intransferível. Não transfira a sua tarefa de educar seus filhos para os avós, para a escola, para a igreja, para o filho mais velho da casa. A tarefa de educar é dos pais. Vamos falar em nossos lares palavras de encorajamento. Vamos elogiar uns aos outros. Digam que os pais digam para os filhos que eles são importantes, que eles são filhos amados, de que eles são de Deus, de que eles não nos pertencem. Aqui em casa a gente sempre teve esta fala de dizer para os nossos filhos que eles não eram propriedades nossas. Nós estamos somente cuidando deles para devolver para Deus. Eles são de Deus, herança do Senhor. Vamos tirar tempo para os nossos filhos. Tire uma vez na semana, uma vez no mês, para você sair com os filhos, comer alguma coisa fora, ou tirar um dia da semana para dar atenção para o seu filho, como nós damos atenção em nossos locais de trabalho, para o nosso trabalho. Vamos dar mais atenção aos nossos filhos. Eles estão tem muita criança que passa o dia com uma pessoa cuidando delas ou diante de um celular. Vamos ter mais cuidado com os nossos filhos. Outro conselho aqui: pais, exerçam sua autoridade sem autoritarismo. O perigo excessivo da exposição às telas é um conselho que Paulo naquele tempo ali não existia isso no seu tempo, mas hoje em nosso tempo isso está de modo dominante. Vamos como pais, vamos ter cuidado com o uso excessivo das telas. Tem pais maratonando séries, pais assistindo séries de jogos também, e os filhos ali do lado. Vamos tirar tempo, porque o tempo que nós temos é pouco. Jesus está voltando. Vamos ter mais tempo com Deus do que com redes sociais, do que com programas que não edificam, com programas que não elevam espiritualmente nenhum de nós para o reino dos céus. Quanto tempo nós estamos tirando do tempo de Deus para alimentar a vida dos nossos filhos? Tenhamos cuidado. Nós não sabemos o tempo que nos resta aqui na terra. Uma coisa nós sabemos, que pouco tempo resta, e Satanás muito bem sabe disso. Ele sabe tanto desse tempo que é tão pouco, que a gente vê as atrocidades que ele está causando em todas as esferas da vida nessa terra. A lição de terça-feira: escravidão no tempo de Paulo. Como você resumiria os conselhos bíblicos aos escravos e aos senhores dos escravos? Primeiro, todos os escravos e senhores, a lição aqui no texto bíblico de Efésios 6, diz que todos os escravos e senhores foram comprados por alto preço. Todos nós temos um Senhor no céu. Os escravos livres em Cristo, eles foram comprados, e que eles fizessem o seu trabalho animados, como se estivessem fazendo para Cristo Jesus. E que eles respeitassem os seus senhores. Isso era o conselho de Paulo. Os senhores de escravos não deveriam tratá-los com ameaças, favoritismo, mas com justiça e imparcialidade. Aqui a lição, Paulo, quando está falando esses conselhos, não estava focado
em um único grupo étnico. No tempo de Paulo, a escravidão não pertencia somente a um grupo étnico. Os escravos eram urbanos e domésticos e também escravos rurais. Os escravos urbanos, alguns tinham os privilégios de estudarem, eles tinham o privilégio de trabalharem, de exercerem uma profissão, até como arquitetos, médicos e filósofos. Mas não era assim para todos. Os escravos rurais, eles trabalhavam muito, um trabalho árduo. E não importa onde os escravos estivessem trabalhando, eles estavam sujeitos ao poder quase ilimitado do seu senhor, de quem eles eram propriedade. Os escravos, eles tinham donos. E Paulo, ele aqui, ao abordar este tema da escravidão, ele não está abordando como um reformador social, não. Ele, na visão de Paulo, sua visão não era para a alforria de escravos no Império Romano, mas algo além de alforria legal. Ou seja, a visão de Paulo era a criação de uma nova comunhão entre irmãos com base na adoção como filhos de Deus. A revolução social deveria ocorrer na igreja. Você imagina agora que Paulo, dando esses conselhos, naquele tempo tinha as igrejas lares igrejas, né? E Paulo falando para um grupo de escravos e senhores, todos no mesmo ambiente. E Paulo aconselhando a ambos, a escravos e a senhores. Eles ali sentados juntos na igreja. Paulo os aconselhando. E Paulo estava falando ali para eles que ele não era a favor de uma revolução, uma reforma social, mas que escravos e senhores, eles compreendessem que eles tinham um mesmo Senhor, Cristo Jesus, e que a este Cristo eles deveriam andar com cuidado, com temor, tanto escravo como livres, porque nós temos um Deus no céu, que ama e que pratica a justiça e que não age com favoritismo. Embora os senhores de escravo, naquela conjuntura social, agissem daquela forma, que eles matavam, inclusive, eles abusavam, eles ameaçavam, faziam atrocidades. Estes senhores agora, que conheceram Jesus, não deveriam tratar os seus escravos dessa maneira. E nem os escravos também deveriam fazer seu trabalho de forma negligente, porque eles agora serviam também ao nosso Cristo Jesus, o nosso Senhor. O conselho para os escravos, no verso 6, de 5 a 8, foi requerido dos escravos que obedecessem aos seus senhores, servindo com sinceridade e entusiasmos, como no Senhor, como se eles estivessem trabalhando para Cristo. Eles não deveriam colocar seu Senhor no lugar de Cristo, não. Mas eles deveriam colocar Cristo, o Senhor, no lugar do seu Senhor. Eles deveriam servir aos seus senhores, como já foi dito aqui, como se eles estivessem servindo a Cristo. Que eles dessem o seu melhor no seu trabalho, como se estivessem trabalhando para Cristo Jesus. Na realização de suas tarefas, eles deveriam fazer de coração a vontade de Deus, oferecendo um serviço sincero dirigido a Deus. Por seu serviço sincero por Cristo, os escravos podiam esperar recompensa na volta do Senhor. Uma ideia especialmente atraente para pessoas presas nessa instituição horrível. Um escravo pode se sentir desvalorizado ou algo pior por um senhor terreno. O escravo crente, porém, tem um senhor que está atento, percebendo qualquer coisa boa que cada um faz e oferecendo a recompensa segura. O escravo em si, ele não tinha nenhuma recompensa aqui. O escravo crente deveria trabalhar sabendo que o nosso Senhor no céu vê as ações de todos nós e vai recompensar cada um segundo a sua obra. A lição de quinta-feira fala sobre senhores que são escravos. Nas últimas palavras de Paulo aos escravos, seja servo, seja livre, a palavra livre refere-se aos senhores. Paulo imaginou escravos e senhores em pé de igualdade diante de Cristo no juízo. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,10 que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para receber o que merecer pelo bem ou mal que cada um tiver feito.
Então, senhores e escravos, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, e cada um vai receber pelo bem ou pelo mal que praticou. Imagine que você fosse um cristão senhor de escravos e ouvisse a leitura da carta aos Efésios no lar, igreja. Como reagiria a esse conselho, dado na presença de seus escravos? Efésios 6:9. Diz assim, Efésios 6:9. Senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameacem. Lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu e ele não age com favoritismo. Eu coloquei assim como resposta: senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameacem. Lembre-se de que vocês têm o mesmo Senhor. O mesmo Senhor. Os senhores deviam agir com boa vontade por causa de sua lealdade a Cristo, correspondendo ao que Paulo pediu aos escravos. Se Paulo pediu que os escravos trabalhassem com sinceridade, com ânimo, também Paulo pediu que os senhores tratassem os escravos de maneira digna, como se estivessem tratando ao Senhor Jesus. Paulo exortou os senhores a parar de ameaçar os escravos, uma prática comum em que senhores administravam várias punições, entre elas abuso sexual, venda de escravos, e nessas vendas eles eram separados das famílias, algemas, marcas de ferro quente até a morte. Por causa de tudo isso, eles seriam julgados, e serão julgados quando Cristo voltar. Trouxe algumas outras informações aqui sobre os senhores. Os senhores deviam agir com boa vontade por causa de sua lealdade a Cristo, assim como os escravos deviam obedecer seus senhores. Os senhores deviam lembrar que o Senhor do céu recompensará cada um pelo bem ou mal que fizerem. Senhores e escravos têm o mesmo Senhor no céu. Paulo mostrou o contraste entre os senhores e o Senhor Cristo. Os senhores ameaçavam, espancavam, e Cristo trata todos de modo imparcial. Cristo trata todos de modo igual. Hoje, a escravidão atinge mais de 40 milhões de pessoas no mundo. É até às vezes inconcebível pensar que ainda existe a escravidão, e ela existe nas suas mais variadas formas. Que princípios extraímos das palavras de Paulo sobre nossos relacionamentos com os colegas no contexto de trabalho? Hoje, nós somos empregados e patrões. Os empregados, como você tem desenvolvido o seu trabalho? Você não é um escravo, mas como você tem realizado o seu trabalho? Com eficiência, com proatividade, com compromisso, com pontualidade, com responsabilidade, com alegria? Ou só trabalha para receber o pagamento no final do mês? Ou só trabalha se alguém lhe provocar para que você vá lá e faça o seu trabalho de maneira correta? Diante da escravidão moderna, a jornada extensa de trabalho, salários pequenos, pressões para cumprimento de metas, tem eu, temos sido testemunhas de que somos escravos de Cristo? Muitos reclamam do salário, muitos reclamam da carga horária, mas nós somos chamados para testemunhar de Cristo Jesus. Você que é patrão, que é empregador, como tem tratado os seus funcionários? Você honra os compromissos? Paga o salário em dia? Ou você trata com perseguição, trata com ameaças? Tem você também como patrão, empregador, tem sido uma testemunha de Cristo, de que você é um escravo de Cristo? Lembre-se, nós temos o mesmo Senhor no céu. Empregado e empregador, todos nós temos o mesmo Senhor no céu. E no contexto familiar? Muitas esposas escravizadas por esposos possessivos. Escravas emocionais. Tem muitas pessoas escravizadas emocionalmente dentro da família. Filhos explorados pelos pais. E o contrário também existe. A lição vem finalizando da seguinte forma: os filhos são nossos companheiros de fé. Como pais, não vamos desanimá-los nesta caminhada de fé. Se eles erraram, nós também erramos. E se nós erramos tentando acertar e falhamos, vamos pedir ao Senhor misericórdia, perdão e tentar agir daqui para frente como pais melhores, como pais efetivamente no Senhor Jesus. A escravidão, de qualquer forma, ela é um grande mal
ela é uma grande maldade. Temos o privilégio e a responsabilidade de aplicar os valores do Evangelho em nossos relacionamentos. Que os filhos também sejam obedientes aos pais no Senhor e a bênção virá. E que nós possamos colocar em prática estes conselhos, estes valores do Evangelho em nossa relação familiar, em nossa relação conjugal, em nossa relação de trabalho, em nossa relação de amizade, em nossa relação no corpo de Cristo, que é a igreja. Que nós lembremos que todos nós temos um Senhor e que o Senhor recompensará cada um pelo bem ou pelo mal que nós tivermos feito. Nós somos chamados a viver a unidade em todos os contextos, em todos os grupos, tanto familiar como nas classes sociais. Nós somos chamados a viver essa unidade, porque Cristo nos proporciona, através da cruz, esta unidade com Deus e uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe.